continue abençoando vocês, né? E como o meu pai falou, eu não vou estar aqui na passagem do ano, então eu senti de compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram comigo, aconteceram com a minha família no ano de 2015 e pelo que eu sou muito grato a Deus. E eu sei que muitos de vocês oraram por mim, muitos de vocês pensaram em nós enquanto estavam orando. Eu sei que meu pai também orou, pastor Daniel, os irmãos. E eu queria dizer para vocês que esse ano de 2015 foi um ano de maior vitória na minha vida. Eu nasci aqui, filho de um lar cristão, filho de pastor, e tivemos umas tragédias na vida. Quando eu tinha pelos 18 anos, eu lembro que estava eu e o Robson, meu pai chamou a gente no quarto, e o irmão Getúlio estava junto, e daí ele falou assim para mim e para o meu irmão, para nós, senta aqui na cama. E a gente sentou, ele pediu para sentar, que tinha algo para falar, era algo muito sério. Daí ele olhou para nós e começou a chorar. E no meio do choro ele disse assim: a sua mãe traiu seu pai e ela não vai mais voltar. Quando tudo que você conhece de certo da Bíblia, da mensagem, te foi ensinado por uma pessoa, e essa pessoa vem e falha e cai, você se pergunta se o que é certo, ou talvez seja o errado, ou se o que é errado não é certo. Então, nós tivemos uma grande ferida como família, como filhos, mas eu não estou aqui para me fazer de vítima, porque eu escutei o profeta falando que toda ferida é do diabo. Então, mas aquilo ali passou muito tempo. E nós tivemos altos, baixos, nós tivemos dificuldades materiais, espirituais, emocionais, traumas. E esses dias, há poucos dias atrás, o meu irmão mais novo foi batizado. E um dia ele estava dizendo que quando aconteceu aquilo, ele tinha 8 anos para 9 anos. E eu vi o ministério do meu pai, o irmão Toninho estava entre nós, e ele foi um apoio, o irmão Getúlio, o irmão Daniel, vários outros irmãos, amigos, pastores de fora. Mas eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, que eu vi o ministério que Deus deu para o meu pai,
por vários anos, aquele ministério cambalear. Porque o ministério está sobre um homem. E o diabo faz de tudo para derrubar a parte humana. Mas por algum motivo, cambaleava, mas continuava. Vinha aquela dor, vinha aquela dificuldade. E eu me casei, por um tempo, conheci os irmãos da África do Sul, que me ajudaram muito, principalmente a irmã Sheila, o pastor Edgar, a passar aquele período difícil. E eu tive algumas experiências espirituais, mas existe um detalhe que muitas vezes, para os jovens principalmente, ou para que nós que nascemos na igreja, que nos acostumamos com a mensagem, que nos acostumamos com a palavra, aquilo dali, o diabo ele usa como uma trava de um gatilho ao reverso, porque aquilo te faz, você aprende o costume de ser um cristão. E você vem na igreja por tradição, quando não vem sente falta, mas é um costume. E você vai vivendo uma vida em que Deus não está em primeiro lugar, nem nos teus negócios, nem na tua vida em casa, em momento algum. Por quê? Porque religião, aquilo que era para ser uma experiência vivida, passa a ser na vida de um filho de crente apenas um evento religioso, social. E então você vai vivendo. E aconteceram coisas na minha vida das quais eu sou culpado. Eu fui o culpado. E hoje eu entendo que todas as feridas que aconteceram comigo, na minha vida, e que aconteceram também, cada um pode levar para si mesmo, todos nós carregamos elas, mas elas são permitidas para um propósito. E por muitos anos eu, após estar casado, não por grandes problemas, mas por pequenos problemas, a vida foi desgastando, ao ponto em que todos vocês sabem que eu e a minha esposa nos separamos. E nós vivemos 2 anos separados. E agora, dia 10 de janeiro, vai fazer 1 ano que nós estamos juntos novamente. E eu vim aqui para agradecer isso perante Deus, porque isso não foi conseguido sozinho. Às vezes você pode pensar que é um grande milagre uma pessoa levantar da cadeira de rodas, mas outra pessoa enxergar, ou uma pessoa mesmo ressuscitar. Jesus ressuscitou Lázaro quando ele estava 4 dias na tumba. Mas o meu casamento foi ressuscitado depois de estar podre 2 anos. Então, para mim, isso é um milagre. E daí, quando você vê a sua parcela de culpa, a sua culpa, de estar jogando sobre os teus filhos o mesmo peso que você recebeu quando era mais jovem, aquilo dobra a dor, aquilo dobra a ferida. E eu cheguei a um ponto, irmãos, tão miserável, tão baixo, que eu não tinha mais nem coragem de orar. Eu apenas conseguia orar assim:
eu lembrava que o profeta tinha contado a história do bêbado Jim e do ladrão da cruz. Então eu, muitas vezes viajando, eu simplesmente orava assim: Jesus, Neville está aqui. Vocês conhecem a história. E aquele ladrão, ele defendeu Jesus do seu colega e disse: Senhor, lembra-te de mim. Então, quando eu consegui chegar no mais baixo possível, foi quando Deus realmente começou a trabalhar comigo. E eu estava ouvindo o profeta naquela mensagem, perfeita força por perfeita debilidade. Ele disse que Deus, ele só trabalha conosco depois que nós nos esvaziamos de nós mesmos. E muitas vezes, aqueles pontos fortes que eu, você, consideramos como grandes posições em Cristo, na verdade é o que impede Deus de trabalhar com a gente. Então, quando Ele te vem e Ele faz, Ele permite que você mesmo se reduza a nada. E daí o meu pai, ele chegou para mim no início desse ano e falou assim: se você não tomar uma posição, eu vou comunicar à igreja que você não faz parte mais, vou te tirar do sangue e vou te entregar para o diabo, para a destruição da tua carne e para a salvação da tua alma. Quando ele disse isso, eu não fiquei com medo. Não foi um medo. Mas eu saí dali pensando assim: Senhor Jesus, eu não vou permitir que depois de tantos anos ouvindo, isso aconteça comigo. E a decisão, o profeta ele pregou 2 mensagens, o poder da decisão e o resultado da decisão. Ele disse: a decisão é tudo na vida de uma pessoa. Então eu voltei para onde eu estou morando, lá em Osório, e eu não conseguia orar. Eu dobrava os joelhos, mas eu sabia que eu tinha que orar. Então eu falava assim: Senhor, me dá vontade de orar, porque eu não estou com vontade. O pastor Ilmer está pregando hoje, eu lembrei daquela pregação que ele fez: desculpas, elimine-as. Seja sincero com Deus. Eu falava: Senhor, eu não tenho mais, eu estou acostumado com a tua palavra, eu não tenho temor dela. Me dá temor da tua palavra. Senhor, me ajuda a vencer as minhas fraquezas. E eu orava 2, 3 minutos, e eu comecei a jejuar. E não foi fácil. Por quê? Porque quando você jejua, e você está partindo de um plano natural, lutando para ir para um plano espiritual, dói, não é fácil. Mas você tem que decidir se você vai perseverar ou não. E eu jejuei 1 semana, e orei, e jejuei outra, e orei. E quando eu percebi, eu não estava mais fazendo força para jejuar. Eu não controlava mais o tempo para orar. E aquilo foi se tornando um relacionamento com Deus de uma maneira que nada mais importa. Quando vocês, meus amigos, meus irmãos, me conhecem,
quando nós nos reuníamos, eu falava muito de negócios, de coisas, e projetos, e etc. Mas, se nós formos conversar hoje a respeito disso, eu vou conversar com vocês. Mas não me interessa mais. Sabe? Porque eu ouvi um pastor pregar há um tempo atrás, e aquilo fez uma diferença para mim. Ele falou assim: só vai subir, só vai ser raptado quem já estiver raptado. E aquilo eu pensei assim: eu só vou ir se eu já fui. Daí eu lembro que Jesus disse para os discípulos, ele disse assim: não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito de verdade vai fazer vocês lembrar de tudo que eu falei. E eles escreveram os 4 evangelhos muitos anos depois. E eles são a palavra eterna de Deus, os 4 evangelhos. Então eu lembrei de uma pregação que uma vez o meu pai fez aqui há muito tempo, chamada Banco de Dados. Que você mesmo não absorvendo para aquele momento a pregação, aquilo vai entrando no teu banco de dados e vai chegar um momento em que você vai usar aquilo. E daí eu lembrei também de uma outra pregação que ele pregou aqui. Eu estava sentado ali no lugar onde o irmão Toninho Suliman está, e ele disse assim: igreja, vai chegar um momento em que vocês vão olhar para o irmão ao seu lado, irmãos da mensagem. Eu vou falar com as minhas palavras mesmo, e vocês vão dizer para esse irmão do teu lado, falar assim: para ir para o céu não precisa disso tudo. Para ir para o céu, esse irmão virou fanático. E o irmão do lado, às vezes, vai estar com a mão levantada, orando, nem vai estar nem dando conta do que você está pensando a respeito dele. Daí o meu pai disse, e eu lembrei daquilo. Lembra, quando isso estiver acontecendo, ele está indo e você está ficando. E isso, irmãos, mudou a minha vida de uma maneira que não me fez perfeito ou sem falhas, ou não, mas ele simplesmente ancora alguma coisa dentro da tua alma de uma maneira que não tem mais nada que abala. Você não é mais abalado. Quando você falha, você fala para o diabo ouvir: Senhor Jesus, eu não vou desistir. E aquilo simplesmente te mantém e te mantém. E hoje eu tenho o meu lar restaurado outra vez. E ouvindo o profeta, eu ouvi o profeta dizer assim: ore pelo teu presente, pelo teu passado e pelo teu futuro. Ore pelo teu passado para que ele não te alcance. Ore pelo teu presente para que Deus te proteja. E ore pelo teu futuro para que Deus te salve e te guarde. Então, todos nós somos cristãos e sabemos que temos dias que estamos numa comunhão mais próxima com Deus, e às vezes tem as segundas-feiras. Mas quando eu vou orar, eu lembro disso que o profeta disse, e eu peço assim: Senhor, protege o meu amanhã, protege o amanhã da minha família. Não permita que o inimigo coloque ciladas para mim, ou para os meus irmãos, ou para a minha família amanhã, depois de amanhã, ou mês que vem.
me proteja. E muitas vezes, nesse ano de 2015, eu vi problemas levantar em um momento que você não está naquele nível de comunhão que você gosta e quer ficar. E simplesmente parece que aquilo vai virar uma tempestade. E de repente alguma coisa acontece e ela vem e me pede perdão, ou alguma coisa me mexe e eu peço perdão a ela. E eu lembro da oração, que é Deus respondendo uma oração que eu fiz ontem por hoje, e protegendo no momento em que estamos fracos. E, irmãos, houve uma diferença que mudou em mim também, que eu gostaria de compartilhar já entregando. Nós fomos ensinados que a mensagem que nós seguimos, ela é a mensagem de um profeta. Ela é a mensagem do último profeta, vindicada por Deus e assim, etc. Não há nada de errado nisso, é absolutamente correto. Mas eu tive uma revelação dentro disso, que foi o que me mudou. A mensagem não é apenas a mensagem de um profeta, mas a mensagem pregada pelo profeta, para mim, ela é Jesus Cristo. Se em uma palavra, em uma frase, ela foi incoerente com as Escrituras, ela não é a mensagem verdadeira. Mas nós sabemos que ela é. E existem dois grandes movimentos espirituais que estão acontecendo, porque nós temos aquele ditado que fala, que é comum, popular, quando o diabo ele não empurra, quando te puxa, ele te empurra. E existe um grande movimento que está vindo para o Brasil, que é um movimento tentando desacreditar a mensagem do profeta, puxando. E existe um outro movimento no meio do povo da mensagem, empurrando a mensagem para além daquilo que é o profeta. E eu simplesmente mudou algo em mim, eu tive isso, que a mensagem que você escuta, a mensagem que você ouve do púlpito, que você lê, para você, para mim, ela é a continuação da Bíblia para esses dias. Não foi preciso de nenhuma revelação especial de nuvem, de filho do homem, daquelas coisas. Não precisou nada disso. E a vida mudou. A vida com Cristo mudou. E por mais que você pense, não trata-se de conhecimento. Sabe, quando eu orava para Deus, qual que eram os meus irmãos de referência? Era o irmão Tonhão, a irmã Eunice, o irmão Celeste, o irmão Telvino, alguns outros irmãos, que talvez eles nunca vieram aqui na frente pregar ou demonstrar conhecimento, mas que eles vivem uma vida em que você vê relacionamento com Deus. E para mim, esse ano de 2015 foi o ano de maior vitória. E eu sei que após eu entregar esse testemunho, que eu entrego para honra e glória de Deus, quando eu fiz isso também em Tramandaí, logo após, eu sofri um problema muito grande em casa. Por quê? Porque o profeta disse que depois do Monte Carmelo tem o pé de zimbro. Mas, como disse o meu pai há pouco, né, que venha... Mas que isso é uma coisa que está assentada no meu coração e que eu digo para vocês assim, se eu conseguir ter essa vitória sobre mim mesmo e sobre as minhas feridas, qualquer um consegue, irmão. E se você olhar para a vida do meu pai hoje, o profeta ele diz assim que
que assim como Jesus Cristo era uma ferida ambulante, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é uma ferida ambulante, cheia de cicatriz. E daí ele disse assim: depende de você olhar para a cicatriz e se fazer de vítima e se colocar na posição de vítima. Ou você olhar para a cicatriz e lembrar que ela é sinal de que você foi curado. E ele diz assim: você que escolhe, ou você permite a ferida fazer um monumento em cima da tua vida em honra à derrota, ao fracasso, ou você pega aquela ferida, entrega para Deus e faz da tua vida um monumento para a glória dele. Então, quando eu ouvi ele dizer aquilo, eu lembrei do meu pai, e vocês também têm as suas lutas, e eu lembrei e me regozijei e agradeci a Deus, porque ele, com toda a ferida que ele carrega, ele tem em cima dessa ferida cimentado, colocado fundação, concreto, ferro, e erigido um monumento em cima da ferida, um estandarte para a glória de Deus. Que possa ser um exemplo para todos nós. E eu queria, se finalizando, chegou no mês de abril, e eu já tinha consertado praticamente tudo, que estava bem com Deus, mas eu tinha uma mágoa muito grande da minha sogra, ao ponto de eu não visitar ela, não se falar de jeito nenhum. E eu lembro que aquele dia eu acordei bem, acordei feliz, fui levar o Miguel no médico, e logo após o diabo se levantou, através de palavras ásperas e duras, em casa mesmo, e aquilo me fez ir tão triste para o médico, que eu mandei uma mensagem para o meu pai, pelo WhatsApp, que eu estava muito triste aquele dia. E ele me respondeu até de uma forma poética. Ele escreveu assim: olha para o céu, como o céu, Deus pinta ele com nuvens diferentes todos os dias, e foi falando da natureza. E daí eu olhei aquilo e falei assim: eu não posso me deixar ser absorvido por esse sentimento. Aí eu lembrei do irmão Robert, que ele me falou uma coisa, que quando você vai orar pela uma pessoa, você tem que ter amor pela pessoa e ódio do diabo que está causando aquele problema. E daí, irmãos, eu estava lá no posto de saúde e me deu uma raiva do diabo, um ódio do diabo. Eu falei assim: se eu pegasse esse camarada, eu enchia ele de soco. Porque eu estava feliz, eu acordei feliz. E olha o jeito que eu estou. Eu falei assim, eu comecei a pensar: o que eu posso fazer para dar o troco para o diabo? E comecei a pensar, e cheguei, peguei o remédio lá no posto, levei o Miguel, virei assim e falei, liguei para a Milena e falei assim: Milena, você está em casa? Tô. Então se arruma que eu estou passando te pegar. Passei em casa, peguei ela. Onde é que nós vamos? Lá na casa da tua mãe. Daí ela me olhou assim, falei assim: não, nós vamos lá. O que você vai fazer? Vou falar com ela. Mas o que você vai falar para ela? Assim, não interessa, eu vou falar com ela. Eu entrei, tudo bem, irmã? Cumprimentei ela, posso sentar? Eu queria falar com a irmã. Eu cheguei e falei assim: irmã Juremi, eu quero lhe pedir perdão. Eu quero pedir perdão para a irmã de tudo que eu possa ter falado, pensado, agido contra a senhora. Não quero saber aquilo que eu tiver certo, eu não quero nem saber. Ou seja, pega tudo o certo e o errado, faz um balaio, joga dentro. Eu quero pedir perdão.
eu quero mudar minha vida e está faltando eu dar esse passo com a irmã. E nós nos abraçamos, choramos, oramos, nos perdoamos. E quando eu saí de lá, irmãos, algo disse para mim: você acabou de acabar com o diabo. E nós fomos colocados aqui nesse mundo para agir igual Jesus, um cordeiro mudo, sem direito nenhum. E hoje, aí quando eu contei isso para o meu pai, eu lembro que ele me escreveu assim, uma frase só: agora eu acredito na tua vitória. E aquilo mudou e foi mudando. E hoje eu digo para vocês assim, eu tenho contas a pagar, eu tenho coisas ainda a acertar, e eu acredito que aquilo que o profeta disse, que a noiva não vai subir com o rabo, é verdade. Então, quando eu dobro os joelhos, eu falo assim: Senhor, me ajuda a ganhar o suficiente para mim pagar as contas e para mim ir embora. Não, você perde o interesse, você perde aquela visão você perde assim, não faz mais muito sentido. Então, eu quero também pedir a qualquer irmão aqui da igreja que talvez eu tenha envergonhado, que eu talvez tenha agido de uma maneira errada, eu quero pedir que vocês me perdoem. Eu estou fazendo o possível, lutando com tudo que eu posso, mas já sinto que eu não estou sozinho na luta, porque há algo que me impulsiona a lutar assim, para não envergonhar a mensagem, não envergonhar a Bíblia, não envergonhar vocês, não envergonhar os meus irmãos. E terminando, Pai, eu queria também pedir perdão ao Senhor, né? Não tem como nem mensurar ou dizer, mas que demorou 37 anos. Eu não falei em língua estranha, eu não pulei, não saí profetizando nem nada. Simplesmente, aquela vida começou a viver em mim. E isso, o que me dói hoje, só. Por isso que eu digo para os jovens, ou para aqueles que não fizeram esse esforço extra, é que isso que eu estou vivendo com Deus hoje, esteve à minha disposição por 37 anos. E eu nunca estendi a mão para fazer aquilo funcionar. Então, no momento que eu fui fazer, eu vi que aquilo é real e eu estou experimentando isso na minha vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Estas coisas, isso é mais do que pregações. Eu gosto de ver pessoas tomando posição. E é certo, quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quando Deus se torna o tudo numa pessoa, o mundo fica pálido, desaparece. Você não importa mais com essas coisas aqui.
com nome, com dinheiro, com coleguismo, e com festa, com beleza, e com roupa, e com... Não. Você quer realmente agradar a Deus. Então, para terminar, meu filho, ele é o meu filho mais velho, vocês sabem. E se você me pedir perdão de alguma coisa, você crê que eu lhe dou perdão? Sim. Ou você duvidaria? Não, eu creio. E lembre-se, as Escrituras diz que eu sou mau. Vós que sois... Quem é o filho que pedindo pão lhe dará uma pedra, pedindo peixe lhe dará uma cobra? Se vocês são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Nunca duvide da bondade de Deus, mas nunca abuse desta bondade. Chegue a Deus e veja o testemunho. Deus está com a sua mão disposto para qualquer um. Não encolha a sua mão para rejeitar a ajuda de Deus. Mas termine contando aquele testemunho quando você está trazendo o irmão Joel, porque dentro da mensagem, irmãos, eu creio nos 5 ministérios. Profeta, o irmão Brano é o profeta maior, como Elias foi o profeta maior dos seus dias. Havia outros, mas Elias era o profeta maior. E nós temos ministérios que têm um dom de profecia. Geralmente, profeta, ele vê por visões das coisas, ele tem uma certa percepção, não como o mensageiro, mas em um bem menor grau. E o Neville vinha trazendo o irmão Joel para a pregação aqui e recebeu um telefonema, não sei o que foi. O irmão Joel pregou em Tramandaí na terça-feira à noite. E para ele chegar a tempo de pregar aqui, eu tinha me comprometido de trazer ele. Eu iria aproveitar para fazer algumas coisas aqui. E a partir daqui eu iria até São Paulo, também para concluir alguns negócios e tal que tinha lá, tem lá que fazer ainda. E o irmão Robert, a gente tem, depois que acabamos nos conhecendo, o irmão Alan, o irmão Robert, nos tornamos amigos, irmãos. Então, eu estava conversando com o pastor Joel no carro, e quando eu cheguei ali por Carazinho, que nós paramos para almoçar, eu liguei o meu telefone, assim, o dados móveis, e eu vi uma mensagem do irmão Robert. E do irmão Robert, ele disse assim: Shalom, irmão, como é que você está? Tudo bem? Eu estava hoje em casa e eu tive uma visão. E eu vi você viajando em direção ao norte. Você está em uma viagem, não está? Eu falei assim para ele: sim, estou indo para Chapecó. Estou levando um pastor que vai estar ministrando. Daí falei do dom evangelístico que o pastor Joel tem. Daí ele falou assim: muito bem, que bom. Fique em contato. Né? Eu logo já saí, conversamos algumas outras coisas. E quando eu cheguei em Chapecó, a gente chegou na metade da tarde, eu logo comecei a ligar para o pessoal em São Paulo para ver se eu iria no outro dia, porque daí até o pastor Joel ficaria para ir comigo. Ou não, por causa que era agora próximo ao final do ano. E, ao mesmo tempo, daí eu falei assim, o irmão Robert me ligou, me mandou uma mensagem, falou assim: e aí, chegaram tudo bem? Está tudo certo? Eu falei assim: sim, estamos aqui, daqui a pouco vai ter o culto e tal. Eu só estou vendo se eu sigo a viagem até São Paulo ou não. E daí ele falou assim: não, irmão, fica por aí, fica aí uns 2 dias com o teu pai, fica aí, está tudo bem. Daí eu falei assim: eu tenho uns negócios em São Paulo, e para rapidamente concluir, e aproveitaria para levar o irmão, ele tem um problema de músculos e tal,
Daí ele falou assim, não se preocupe com o irmão, vai ficar tudo bem com ele, fica aí com seu pai. Daí eu liguei para o pessoal de lá, consegui uma pessoa para ir me substituir lá numa consulta que tinha que fazer lá no departamento. E o irmão Joel, a passagem estava comprada já com o irmão Daniel e ele foi embora. Daí eu fiquei com meu pai aquele dia, fiquei o outro, e no sábado, naquele dia que deu aquele vendaval ali... Sexta. No sábado, na sexta, né? É. Eu senti uma vontade muito grande de ir embora para casa. De ir para casa. Daí eu falei para o meu pai que, olha, pai, se não fosse tão tarde, eu ia embora hoje. Mas eu vou amanhã. Daí eu cheguei em casa. Quando eu já estava em casa, deitado na cama, o irmão Robert me mandou de novo a mensagem. Falou assim, e aí, irmão, está tudo bem? Já chegou em casa? Daí eu falei assim, já estou em casa, faz 1h e pouco. Estou deitado na cama, descansando. Daí ele falou assim, que bom. Então agora eu tenho uma coisa para te dizer. Eu não te falei antes para não te assustar. E tentei te falar de uma maneira bem simples, para você não ir para São Paulo. Porque na sequência da visão, eu vi você entrando num acidente e haviam mais 2 pessoas contigo no carro. Você saiu ileso, mas as 2 pessoas eu vi elas estendidas no chão com um pano branco por cima. E graças a Deus que você não foi e você ficou em Chapecó e está tudo bem. E o meu plano era de ir no outro dia pela manhã, se eu tivesse que ir, ia subir direto em São Paulo, pegaria a minha mãe, que ela ainda mora lá, deixaria o pastor Joel na casa dele e iria para a casa da minha tia Alessi, com a minha mãe. Então, eu pensei assim, havia até as 2 pessoas que ele viu, estavam previstas. Então, eu senti, eu creio que é a mão de Deus guardando, porque ele está lá no Malawi, não tem nem como ele saber o que está acontecendo com a minha vida aqui no Brasil. Amém. Vamos cantar. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade a tua alma, quando das mágoas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, o coração explode na dor, é hora de crer no Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Vamos colocar de pé. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade a tua alma, quando das mágoas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo
magoado, o coração explode na dor. É hora de crer no Salvador. Quem é Ele? O Salvador. Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Pegue na mão do teu irmão, o Salvador. Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.